noite a todos. É uma alegria muito grande poder partilhar esse momento de reflexão e, inicialmente, então, já faço meu agradecimento à equipe organizadora, ao Dr. Sérgio Murilo, à doutora Ana Maximiliano pelo convite, por esse momento que é tão profícuo para a gente refletir esse desafio que está colocado a todos nós. E também quero fazer uma afirmação. Não há nenhum espaço fora da democracia. E é só na democracia que a gente tem este espaço, com instituições organizadas, com pessoas que respeitam a opinião e que, portanto, a partir da antítese de opiniões, podem construir conhecimentos, visões e posições. Por isso, fora da democracia, nada existe. Então, eu gostaria de deixar esse registro e num espaço que é tão importante para mim, pessoalmente, do qual eu tenho um vínculo com esse prédio, e vou fazer uma confissão pública. Quando era estudante, na reta final aqui do clube, ele era um restaurante e tinha um almoço mais barato para os estudantes. Então, portanto, este salão, além de ter hospedado grandes bailes de época na nossa cidade, também era um restaurante que atendia os estudantes. Então, portanto, agradecer esse momento, agradecer a possibilidade de representar não só a universidade, mas especialmente a advocacia nesse momento. E peço licença para poder usar a tribuna, porque trouxe algumas reflexões que coloquei num PowerPoint. Pois bem, o PowerPoint, eu vou procurá-lo aqui, desculpe. Bom, enquanto isso, enquanto vão ajustando o PowerPoint, eu quero já seguir trazendo, primeiro, uma constatação, e eu acho que o Dr. Luciano, como é também psicólogo de formação, pode nos auxiliar nesta reflexão, dizer que o direito do trabalho, no momento, está no divã. E todos nós aqui, quase numa experimentação coletiva de terapia, não é? Todos nós, advogados, magistrados, servidores, componentes do Ministério Público do Trabalho, todos nós aqui estamos a refletir o que será desta opção profissional que fizemos e, portanto, existencial daquilo que optamos em fazer das nossas vidas, seja decidindo processos, seja defendendo teses, ou aquilo que optamos de estudo, como um referencial teórico, que estruturou uma arquitetura institucional no entorno das relações de trabalho. Poucos países do mundo, e a doutora Marlene já havia antecipado, têm uma arquitetura institucional tão sólida no entorno das relações de trabalho. Ministério Público do Trabalho, magistratura, justiça do trabalho, uma justiça especializada, uma advocacia também especializada, e é engraçado, porque lá na universidade, às vezes a gente é patinho feio no processo formativo dos alunos, mas a gente se esquece que 1/3 dos profissionais do direito estão vinculados à justiça especializada. Portanto, nesse momento de crise, fundamentalmente uma crise que nos leva a um balanço, e diagnosticar esse momento histórico é fundamental para reprojetar o futuro, repensar o futuro, a partir de quais bases institucionais, até mesmo para refletirmos se existirá uma advocacia especializada em direito do trabalho. E por que não dizer se existirá justiça do trabalho? Porque a reconfiguração proposta no texto normativo nos enfrenta do ponto de vista simbólico e existencial. Por isso, esse momento é fundamentalmente um espaço que, penso eu, todos nós temos de muitas angústias e poucas certezas. Por isso, eu gostaria, então, de trazer a vocês algumas reflexões que fiz ao preparar a minha apresentação. Pois bem,
A reforma trabalhista, evidentemente, carece de maiores detalhes, todos nós já sabemos, foi um debate público, quem participou, quem não participou, quais os interesses que nela se expressaram, não há nenhuma dúvida com relação a isso, é público, é notório, não precisamos aqui qualquer questão para deixar claro que a agenda econômica se impôs do ponto de vista da formação desta nova normatividade. E, portanto, temos uma CLT que vai de Getúlio a Temer. E o registro fotográfico demonstra claramente quais são, do ponto de vista simbólico, o que significam estas alterações legislativas. Um Brasil que se industrializava e hoje um Brasil que busca a sua identidade, com maior ou menor importância no contexto mundial. E esta fotografia registra o momento de assinatura da Lei 13.467. Pois bem, muito se disse que a legislação estava anacrônica, desatualizada. E aqui eu vou me socorrer num estudo da minha colega de universidade, a professora Aldaci, que se dedicou a elencar todos os elementos do ponto de vista social, econômico e político que determinaram a reforma trabalhista, e ela fez esse belíssimo quadro que indicam todas as alterações legislativas por quais passou a CLT em todos os governos. Ela fez, lamentavelmente, a imagem não ajuda muito, mas depois eu deixo a apresentação, ela indicou todas as alterações legislativas operadas na CLT em todos os governos. Então, portanto, a CLT, evidentemente, é um corpo legislativo que sofreu os influxos políticos, sociais e econômicos a cada momento histórico. Lamentavelmente, eu acho que não é possível enxergar, a cor não auxilia muito. Pois bem, e aí, pensar o direito sindical no Brasil é pensar também numa abordagem teórico-pragmática de como se estruturam as relações de trabalho no Brasil. Se fôssemos extrair uma síntese do que sejam as relações de trabalho no Brasil, e especialmente identificando do ponto de vista microscópico quais seriam os atores sociais intervenientes nesse processo, temos uma regulamentação do mercado de trabalho, com indicativos que se dão a partir da negociação coletiva, e uma busca de influência nas políticas públicas. É isso que se tem do ponto de vista das centrais sindicais e é isso que se tem do ponto de vista das confederações patronais. O exercício legítimo dos seus interesses junto ao espaço público, na construção das normas, na configuração de políticas públicas. E isso é do jogo democrático. Pois bem, esta macroestrutura sindical brasileira, atualmente, do ponto de vista laboral, tem duas grandes vertentes. Uma que se configura mais do ponto de vista ideológico, pragmático, que é a CUT, que se inspira no modelo europeu, e uma outra no modelo mais consensual, pragmático, que tem uma inspiração norte-americana e que influencia a atuação da força sindical em nosso país. Do ponto de vista patronal, nós temos as confederações empresariais, a CNI, que é a confederação patronal mais evoluída do ponto de vista organizativo e da defesa dos seus interesses. É só entrar na página da CNI e tem lá a sua pauta legislativa. E isso é bom que assim aconteça, porque é transparente, é público e faz parte do jogo democrático. E, portanto, é a mais organizada e, evidentemente, isso se refletiu nos pontos da reforma trabalhista, porque o lobby da indústria se deu de forma mais consistente, junto com o lobby dos bancos. Temos também as federações empresariais e aí temos também uma questão que é muito interessante, que é a organização sindical patronal do Brasil, ela não só representa interesses de classe, ela conjuga num sistema híbrido a formação profissional, o sistema S, e o espaço lúdico recreativo. Não é por menos que o sistema sindical patronal tem, por conta desses decretos que aponto, diversas fontes de custeio para além das contribuições sindicais.
Esse é um debate que, por vezes, é um pouco escondido ou esquecido do debate público. As organizações sindicais patronais, as confederações e as federações, à exceção dos sindicatos, então, do ponto de vista do custeio sindical, tem repasses do Sistema S que não são custeados por suas representações econômicas. Pelo contrário, são custeadas por toda a sociedade brasileira. Ao adquirirmos um equipamento eletrônico, pagamos contribuições destinadas ao Sistema S, que, por conseguinte, são repassadas ao sindicalismo patronal, que teve intocado esse ponto na reforma sindical. Então, portanto, aprofunda a assimetria natural de poder. As organizações sindicais patronais são fortes por sua própria natureza, por que não? Mas com este financiamento compulsório pago por toda a sociedade brasileira e com a retirada da contribuição sindical do movimento sindical laboral, se aprofunda esta natural assimetria e, evidentemente, que isso terá impacto nas relações coletivas de trabalho. Não é possível deixar este ponto sem a sua reflexão. Pois bem, os que têm já cabelos brancos, como eu, assistiram um filme de terror na década de 80, que era A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo. Foi um filme que fez muito sucesso na década de 80, década de 90. E para os trabalhadores, A Hora do Pesadelo 1 foi a terceirização, a lei da terceirização, que trouxe uma instabilidade do ponto de vista da programação ou da estabilidade das relações de trabalho na segurança jurídica para os trabalhadores. A Hora do Pesadelo 2 foi a reforma trabalhista, e a Hora do Pesadelo 3 será, obviamente, a reforma previdenciária, que possivelmente se descortina no horizonte legislativo. A reforma sindical, e a doutora Marlene já antecipou muito bem, é o novo dentro do velho. É o novo dentro do velho. Porque, embora o centro gravitacional tenha sido deslocado para dentro da empresa, na relação direta entre patrões e empregados, com a emergência de um domínio intrinsecamente individual entre as partes, com um afastamento do Estado, e poderíamos dizer com uma privatização do direito do trabalho, com um afastamento ainda maior do Estado destas relações, e também com o afastamento dos sindicatos na interveniência ou na mediação entre capital e trabalho dessas relações. Mas esta alteração no centro gravitacional me parece aquela situação de um sujeito, sei lá, nonagenário, que faz alguns retoques estéticos, mas que mantém a ossatura de um sujeito nonagenário, ou o sangue de um sujeito nonagenário. E esta crise existencial que nós enfrentaremos doravante. Temos um direito do trabalho, um direito empresarial do trabalho, temos um direito misto. O que será que ocorreu com este direito? E ainda este novo dentro do velho, ou o velho que incorporou o novo, tem o monopólio do sindicato na representação sindical, que já era relativizado pela jurisprudência, a exemplo do artigo 617, parágrafo 1º, agora a introdução das comissões de empresa, e, portanto, também ainda temos na contratação coletiva, e aí me parece o ponto nuclear de como enfrentar os desafios da negociação coletiva neste novo cenário, que é os efeitos erga omnes da convenção coletiva. Nós criamos, com as comissões de empresa, organizações parasindicais, ou organizações que possuem prerrogativas sindicais, mas que não são detentoras da legitimidade sindical. Criamos aí, quem sabe, também um novo, embora já existam experiências no Brasil, e aqui em Curitiba nós temos 3 comissões de fábrica muito interessantes, que é a comissão de fábrica da Volvo, da Renault e da Volks. Temos também as representações de área na Celepar,
temos no SERPRO também organização por local de trabalho, no Banco do Brasil e na Caixa, ou seja, diversas experiências já existem. Ocorre que, nas relações privadas, o surgimento deste corpo intermediário, assim chamado de comissão de empresa, é também uma novidade a ser pesquisada, a ser refletida. Pode ter duas características. Pode enfraquecer a atuação sindical ou, do contrário, pode fortalecer a organização sindical. Então, esse outro aspecto é muito importante, que vai caminhar, dialogar dentro dessa perspectiva do novo e do velho. E temos duas outras questões que são importantes e, por vezes, secundadas, que é a questão que sempre a jurisprudência, no tocante à resolução de conflitos de representatividade ou na adequação da melhor norma coletiva, utilizou sempre a atividade preponderante do empregador. Mas eu convido a todos, com calma, a dar uma relida no artigo 581, parágrafo 2º, porque, quem sabe, ele possa nos trazer alguns elementos que podem decidir a problemática futura que sobrevirá acerca de qual é a representação dos trabalhadores terceirizados no âmbito da empresa. Portanto, por vezes, dentro da própria CLT, já teremos algumas respostas. A própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já consolidou um posicionamento no que diz respeito à representação sindical quanto aos princípios da antiguidade e da concentração. Tem um voto muito paradigmático do ministro Maurício Godinho Delgado, que dá conta de resolver esses conflitos. Eu sei que o direito sindical, ou as relações coletivas de trabalho, ou a intervenção dos colegas operadores, às vezes não é tão comum. E eu, como professor de direito sindical, sei que, por vezes, esse tema é um pouco árido. E, quem sabe, não até muito chato, para quem não tem esta dinâmica de diálogo com as relações coletivas do trabalho. Ocorre que a alteração legislativa, embora tenha fragilizado parcialmente o poder sindical, mas também recoloca os sindicatos como um interlocutor importante na redefinição de políticas internas da empresa, caso exista maturidade para o respectivo diálogo social, na construção de normas coletivas, que é a experiência brasileira, né? Porque, às vezes, no Brasil, a gente foca o nosso olhar sempre para aspectos negativos, mas esquece que o Brasil produziu dezenas de milhares de acordos e convenções coletivas que são o fruto, sim, do resultado da pacificação social. Porque sem o acordo ou convenção coletiva, teremos conflito, teremos greve, teremos paralisação, teremos produção parada. Então, é importante que a gente entenda que, no Brasil, nós chegamos a um grau de maturidade importante no que diz respeito às relações coletivas. E é evidente, como um país do Novo Mundo, somos resultado de um processo de transição político, social e também na construção da nossa ciência jurídica. E a nossa cultura jurídica é um produto em extrema transição. Pois bem, não vou repetir os elementos essenciais que tocaram a alteração do ponto de vista das relações coletivas de trabalho, né, a supremacia do negociado pelo legislado, estabelecendo a validade, efeitos e limites no poder de negociação, a representação dos trabalhadores no local de trabalho, a questão da terceirização e a representação sindical é um tema que, embora não tenha aparecido, será um tema muito importante de debate acerca da extensão e os efeitos da normatização coletiva aos trabalhadores terceirizados e, por fim, a contribuição sindical. E aí não vou me aventurar no mundo do direito tributário, mas se fui dar uma olhadinha nas minhas aulas de tributário, eu acredito que a redação não andou bem do ponto de vista do enfrentamento de um tributo. Porque se a reforma tivesse estabelecido que a hipótese de incidência seria 1 minuto do ano de trabalho, você manteria a hipótese de compulsoriedade desse tributo,
mas não admitiria este flanco que eu vejo com muito cuidado da possibilidade do contribuinte, porque, veja, nós estamos tratando de uma contribuição do qual o Estado é destinatário também, que montou o orçamento, tem rubricas, tem contas vinculadas a esse orçamento que derivava deste recolhimento. E se, eventualmente, a Suprema Corte for provocada e entender que esta contribuição ou este tributo, que tem previsão no nosso CTN, puder se submeter à vontade do contribuinte, quem sabe não convidamos o leão no ano que vem para que consulte a todos. Vamos pagar imposto de renda? Então, me parece que temos uma situação que eu não deixo tão razoável. Eu acho que tem um bom debate jurídico a ser formulado do ponto de vista das contribuições sindicais. Evidente que eu faço aqui uma apresentação muito panorâmica, mas gostaria de chegar nesse ponto que eu julgo que é o mais importante. E aqui eu estou na presença de vários magistrados, de colegas que têm muita experiência profissional, mas eu gostaria de dizer o seguinte: no caso concreto, no debate diário, em cada processo, o que ocorre na prática? Se não um diálogo de fontes, se não um debate de qual a norma que se impõe. Se é a Constituição Federal, se é a CLT, se é o princípio, se é o valor que informa. Na prática, é isso que nós vemos no dia a dia. E do ponto de vista coletivo, me parece que isso ficou ainda mais claro. Portanto, eu acredito que passemos à construção de uma teoria geral do contrato coletivo de trabalho. Nossa, Sandro, que coisa doida. Não. A teoria geral do contrato coletivo de trabalho, ela deriva, ela resulta desse diálogo de fontes que parte do ponto de vista principiológico, dos princípios orientadores, portanto, do direito coletivo de trabalho, que aqui vou repassar rapidamente: o princípio da equivalência, da interveniência sindical, da lealdade, da transparência, da criatividade. Opa, o conglobamento com a nova redação, fiquei em dúvida. A adequação setorial negociada, outro princípio novo. Agora, a vedação a outra atividade. Eu não sei qual é o medo da extensão das normas coletivas. Todos os demais ramos admitem essa possibilidade. No trabalho, agora temos este medo. Temos agora o princípio da especialidade negocial. O acordo coletivo passa a ter uma importância do ponto de vista da pirâmide das normas trabalhistas no seu ápice. Ela pode superar a convenção coletiva, pode, eventualmente, trazer contornos para a aplicação das normas constitucionais ou das normas internacionais. A prevalência do negociado pelo legislado e o objeto ilícito da negociação coletiva. Mas estes aspectos estão destinados aos contratantes coletivos. Disse também o legislador na reforma trabalhista, mandou alguns recados ao Estado juiz, à Justiça do Trabalho. E quais seriam esses recados? Que na apreciação, portanto, desse negócio jurídico coletivo, e é desta forma que a nova CLT trata as relações coletivas, deve, então, portanto, apreciar os elementos essenciais do negócio jurídico. E, por acaso, as ações anulatórias já não faziam isso? E aí a criação de um princípio que eu julgava estivesse sepultado com o Código Civil de 16, que é o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. Eu digo a vocês e confesso que eu vou ter que estudar para entender esse princípio da intervenção mínima, como ele vai se dar na correlação do dia a dia dos processos. Quem viver, verá. A ausência de contrapartidas, que não indicaria uma nulidade formal, e aqui eu acredito que é uma cilada. Eu, pelo contrário, exatamente contrário ao que diz o texto de lei, eu defendo que as negociações coletivas que estabeleçam contrapartidas devem deixar claras no negócio jurídico o que se entrega, o que se transaciona uma coisa por outra, sob pena de se
se perder toda a negociação coletiva, que é o mais importante. Então, eu acho que, neste caso, não andou bem o legislador, como não andou bem em outros aspectos. Porque, logo em seguida, o mesmo legislador fala da anulação recíproca de cláusulas. Mas se eu não deixo claro quais são os aspectos de transação no instrumento coletivo, como terá, eventualmente, o julgador que será deparado com esse tema, a certeza de que um direito foi compensado com o outro? Portanto, me parece que, fundamentalmente, aqueles que nos assistem também na internet, levem em consideração essa minha reflexão, no sentido de que, sim, ao contrário do que diz a norma, deve-se estabelecer claramente quais são os elementos que estão sendo transacionados ou compensados ou flexibilizados mutuamente. E aí, um outro aspecto que, quem sabe, abriu um mercado de trabalho, que é o sindicato litisconsorte necessário. Possivelmente, nas grandes categorias, os escritórios da advocacia vão ocupar um espaço na sala dos advogados para responder todas as demandas que lhes serão endereçadas, né? E talvez os sindicatos patronais também façam um consórcio, um escritório comum, porque teremos aí, quem sabe, um processo muito interessante que advirá desta reforma. Por fim, esse diálogo de fontes que proponho, que é inconcluso, obviamente, e que pode até ser seletivo deste que vos fala, mas ele propõe uma análise sistêmica do negócio jurídico. E, portanto, o Código Civil será, novamente, um parceiro inseparável da CLT, para o bem e para o mal. Portanto, a rigidez do negócio jurídico, a interpretação dos negócios jurídicos, mas especialmente os regimes de contratação, devem ser também elementos referenciais, devem ser manejados por aqueles, especialmente, que contratam coletivamente, e, portanto, sindicatos de trabalhadores e empresas, mas especialmente deve ser um referencial indicativo para aqueles que, porventura, sejam instados a resolver os conflitos. Portanto, a função social do contrato, me parece, seja agora um aspecto a ser estudado no direito do trabalho. Já estou avisado que meu tempo se encerra, e eu gostaria de terminar aqui com duas questões que são muito... E eu acho que é esse o grande aspecto da incompreensão que se tem no direito coletivo e no direito sindical, que é esta passagem. E veja, o direito do trabalho está tonificado pelo contrato individual do trabalho. O direito civil está tonificado pelas relações individuais. E o direito coletivo é um direito que tem momentos em que é um fio desencapado, que é difícil compreender esta passagem da vontade individual para a vontade coletiva. Esta vontade coletiva que é solenizada num instrumento, mas que é precedido por um conjunto de atos que se sucedem e que devem, doravante, ter cuidado especial daqueles que manejam esses atos, a Assembleia, o edital, a representatividade e a legitimidade da Assembleia, que decide, eventualmente, flexibilização de direitos, e, portanto, se colocam em questões muito importantes a todos nós. Por fim, eu ia trazer Arnaldo Susequinde para conversar conosco. Arnaldo Susequinde, não, Arnaldo Antunes. O Arnaldo Susequinde não tinha canções, mas dos poetas de Curitiba, eu vou ficar com o Leminski, que é o mais agradável. E antes mesmo de terminar, eu só gostaria de dedicar esta apresentação, essa reflexão, a todas as vítimas do amianto nesse país. Elas merecem o nosso respeito, porque morrer por conta dessa doença não está nem um pouco próximo da dignidade da pessoa humana. Mas diz, então, portanto, o nosso querido Leminski, o nosso poeta maldito da capital, numa poesia, ele diz o seguinte: segundo consta, o mundo acabando, podem ficar tranquilos, acaba voltando tudo aquilo. Reconstruam tudo, segundo a planta dos meus versos. Vento, eu disse como,
Nuvem, eu disse quando. Sol, casa, rua. Reinos, ruínas, anos. Disse como éramos. Amor, eu disse como. E como era mesmo? Obrigado.